Boa noite, pessoal. Bom estar com vocês nessa web de revisão, né? Conforme nós combinamos, hoje nós vamos olhar então aqueles exercícios que foram propostos, que aborda todo o conteúdo que nós trabalhamos desde a semana 1 e que vão ser conteúdos abordados na nossa primeira prova, né? Da semana que vem, na sexta-feira. O pessoal já está aqui por Santana do Livramento, sejam bem-vindos. E vocês têm os exercícios, né? Eles já foram propostos para vocês, já olharam. Então, à medida que eu for resolvendo aqui, pessoal, já vão vendo quais são aquelas dúvidas que vocês anotaram sobre eles, tá? Nós vamos passando um por um dos exercícios propostos. E aí, dúvida na anotação, como se escreve, a demonstração, qualquer coisa. Vão perguntando que a gente vai respondendo no momento daquele exercício, tá? Não deixem passar muito assim o exercício para perguntar a dúvida, para a gente não ter que ficar voltando os slides, certo? Então, vamos lá. Então, nós começamos a trabalhar sobre conjuntos, né? Então, os nossos primeiros exercícios aí, eles vão pedir que vocês deem uma boa olhada na notação de conjuntos. Conforme nós comentamos, o início da álgebra, né, vai nos ajudar a reforçar aquela notação que a gente conhece sobre conjuntos, como escrever, como representar os conjuntos das diferentes maneiras. E essa primeira parte, então, aqui, para a gente, olhando para a notação, tá, saber expressar o que essa notação diz, né, para a gente não ficar naquela leitura mecânica, né, de símbolo por símbolo, porque o símbolo está ali para nos auxiliar, né, a representar uma notação, representar uma fala matemática que a gente queira transmitir. Então, quando nós formos ler, não é para a gente ler símbolo por símbolo, é para ler o que ele representa, o que ele está expressando, ok? O que está descrevendo. Então, esse exercício 1 é para a gente só fazer isso, olhando para o conjunto, o que ele está nos dizendo, tá? Não é para, nesse caso aqui, enumerar cada um dos elementos desse conjunto. Então, ali na letra A, quando nós temos, então, o conjunto A expresso por essa notação, como que a gente vai ler essa notação? Então, A é o conjunto dos números inteiros, que eu observo aqui essa notação, está me dizendo que ele é um conjunto dos números inteiros, e a partir, então, da barra, característica dos elementos que estão dentro desse conjunto. Então, são números inteiros compreendidos entre -2 e 3, e como nós temos o sinal de igualdade aqui, incluindo 3, certo? No segundo exemplo, quem é o nosso conjunto? É o B, tá? Então, B é o conjunto também numérico, ó. É um conjunto de números reais. Quais números reais? Que tem essa característica, positivos. Até aí, ok? Na letra C, C é o conjunto de números inteiros, tá, com essa característica. Então, dos números inteiros cujo valor absoluto é 5. Conjunto D. D é um conjunto de números naturais. Tá? Quais são os naturais que podem ser escritos dessa forma? Os pares. Então, esse conjunto está dizendo que ele é o conjunto dos números naturais pares. Tá? Então, deu para perceber que a gente não foi dizendo notação por notação, mas sim a compreensão, tá, da descrição desse conjunto. Certo? Então, esse primeiro item a gente tem que estar muito atento e que nos ajuda também depois a nós expressarmos tudo que nós queremos falar lá na demonstração por símbolos matemáticos, né? Então, esse exercício 2 vem reforçar isso também, né? Tudo que a gente fala pode expressar numa linguagem matemática e a linguagem que nós estamos usando de conjuntos ajuda bastante, né? Nós estamos trabalhando conjunto numérico, então nós podemos pegar os elementos e representar pelo símbolo pertence ou não pertence a esse conjunto, e também a notação de contido, contém, né, e das operações que vêm logo a seguir. Então,
uma frase matemática, né, pode ser então escrita com essa notação de conjuntos que nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, como que nós vamos expressar todo número natural é também um número inteiro? Então, vamos começar passando essa primeira parte aqui, né? Número natural. Então, são elementos x que pertencem ao conjunto dos números naturais. Se ele é um número natural, então também ele é um número inteiro. Então, eu posso escrever que esse mesmo x que eu estou dizendo aqui, ó, ele é um número natural, então também ele é um número inteiro. Então, essa é uma forma de escrever. Essa aqui seria outra, ó. Todos os números naturais estão contidos nos números inteiros. Na segunda proposição, o número menos 3 não é um número natural. Então, na linguagem matemática, nós escrevemos menos 3 não pertence aos naturais, tá? Porque ele não está nesse conjunto, então o nosso símbolo é o pertence com a barrinha para fazer a negação, certo? Na letra C, se um número é inteiro, ó, então já peguei aqui, número inteiro é um elemento x que pertence ao conjunto dos inteiros. Então, esse número é o mesmo que eu peguei aqui, é x adicionado a 2, passo para a linguagem matemática, x mais 2, também é inteiro, ou seja, pertence aos inteiros. Então, essa seria a primeira forma de escrever. A outra seria substituindo o então, né, pelo sinal da implicação. Tá? A gente pode escrever a palavra ou colocar o sinal de implicação. Então, pegaria as mesmas expressões que estão aqui, ó. X pertence aos inteiros, que está aqui. X mais 2 pertence aos inteiros, está aqui. E unindo, então, essas duas proposições, o sinal da implicação que representa a palavra então. Certo? Nenhuma dúvida nessas notações? E aqui continua, então, só usando, agora ampliando um pouquinho mais, né? Para a notação de subconjunto. Então, para ser subconjunto, a gente tem que lembrar, tem aquele conjunto maior A, onde o conjunto B está contido, né? Então, aqui eu tenho dois conjuntos, sendo que o B está contido no A. Então, quando eu ler essas expressões A, B e C, eu tenho que identificar quais são esses dois conjuntos, quem é o A e quem é o B. Então, aqui no primeiro item, os números ímpares são números inteiros. Então, eu vou formar dois conjuntos, ó, um conjunto dos números ímpares e o outro que é todo o conjunto dos números inteiros. Então, os números inteiros vai representar esse A e o conjunto dos números ímpares, o B, que está contido nele. Então, começamos escrevendo esse conjunto, ó, números ímpares. Podemos escolher uma letra, sempre maiúscula, para esse conjunto. Como aqui são ímpares, escolhi o I. Poderia ser o conjunto A, uma letra maiúscula que vocês escolherem. Então, I é o conjunto, então, números inteiros. Então, e depois da barra, a característica desse conjunto. Como é que escrevemos números ímpares na notação matemática? São todos aqueles números que podem ser escritos nessa forma. X igual 2n mais 1, onde esse n aqui pode ser qualquer inteiro. Tá? Então, lembrar essa notação aqui para números ímpares, certo? Então, já construímos esse conjuntinho B, tá? Ele já está definido pelo conjunto I. Então, na notação de subconjunto, nós temos que o I está contido nos inteiros, certo? No segundo, na letra B, a semi-reta formada pelos números reais positivos, ó, então peguei o intervalo, né, nos números reais, que são os positivos, por isso dá essa semi-reta. Contém os números reais compreendidos entre 0 e 4. Então, quem é o nosso conjunto A, quem é o nosso conjunto B?
o conjunto a semi-reta formada pelos números reais positivos, né? Cujo símbolo nós conhecemos, né, por essa letra R, com uma barrinha do lado, para representar que é um conjunto numérico, e quando colocamos o sinal de mais, aqui à direita do R, representa então todos esses números reais positivos. Okay? Aqui nós temos que colocar também, né, um asterisco, porque números reais positivos, o zero não entra, né? O zero não tem sinal, ele não é nem positivo nem negativo, então seria do zero em diante. Então faltou aqui na digitação o asterisco para dizer que é reais positivos sem o zero. Essa semi-reta, então, tá? Nós observamos que ela contém os números reais que são compreendidos entre 0 e 4, ou seja, temos aqui um intervalo, também chamei de I, esse conjunto, que é o intervalo dos números entre 0 e 4, aberto, porque não diz aqui que incluindo os extremos. Então, fizemos uma anotação de aberto. Como esse conjunto I aqui é aberto em 0, ó, ele está contido nos números reais positivos, certo? Se um dos extremos, o zero, estivesse pertencendo a esse conjunto, nós teríamos aqui que I seria um conjunto dos números reais, iniciando no zero, né, fechado em 0 e 4. E então, nesse caso, esse I, então, o I não estaria contido nesse conjunto que nós definimos os números reais positivos. Tá? Por que ele não estaria contido? Porque para estar contido, todo elemento aqui do B tem que ser um elemento do A. E aqui a gente já pode mostrar um contra-exemplo, né? Que se nós tomarmos um elemento, por exemplo, x igual a 0, o x igual a 0 pertence ao I, e esse x igual a 0 não pertence aos reais positivos, porque aqui tem o asterisco, ó, sem o zero. Entendido isso? Basta ter um elemento que não pertence ao conjunto para a gente colocar que ele não está contido. Esse outro é uma linguagem mais ampla, já não envolve os conjuntos numéricos, né? Todo quadrado é um retângulo. Então, quadrado, ele está aqui, seria o conjunto B que nós temos que escrever, e o conjunto dos retângulos, o conjunto A. Então, vamos escolher uma notação para representar esse conjunto e esse conjunto. Aqui, como queremos colocar quadrado, escolhi a letra Q, maiúscula, e colocamos Q é o conjunto dos elementos que são quadrados. Quem é o R? O R é o conjunto dos elementos que são retângulos. Então, escrevendo essa notação, né, na forma de conjunto, Q, que é o conjunto que nós definimos aqui, está contido em R nesse segundo conjunto. Tá, gente? Então, até aí, exercícios de notação matemática usando a linguagem de conjuntos que nós revisamos lá nas primeiras semanas. Até aí, alguma pergunta, pessoal? E aqui começamos, então, as demonstrações das propriedades, das operações com esses conjuntos. Então, nesse aqui, temos dois conjuntos e nós queremos mostrar que B não está contido em A. Então, para fazer as demonstrações, vamos lembrar, né, o que significa B contido em A e não contido. Então, aqui nós temos, como eu representei anteriormente, né, um conjunto A e aqui um conjunto B. Nesse caso, B está contido em A, porque todo elemento X que pertence a B é um elemento que pertence a A.
Quando que nós temos um caso, como é o que nós queremos demonstrar? Aqui o B e aqui o A. Nesse caso, percebemos pelo diagrama de Venn que o B não está contido em A, porque nós podemos tomar aqui um elemento X que pertence a B, mas esse elemento não pertence a A. Então, nesses dois conjuntos que estão apresentados aqui, nós vamos procurar essa característica. Tentar encontrar um elemento que esteja em B e que não esteja em A. Tendo um elemento já é suficiente para mostrar que o B não está contido em A. Tá? Então, vamos olhar quem são os conjuntos A e B. A é um conjunto de números reais positivos. Então, aquele que nós representamos anteriormente, né? Todos os números reais positivos sem o zero. E que nós dissemos que é aquela semi-reta, né? Que começa aqui a partir do zero. Então, na forma de intervalos, podemos representar esse conjunto A descrevendo seus elementos, que é um conjunto aberto de zero a mais infinito. Então, lembra aquelas formas de representar um conjunto, por enumeração ou pela propriedade que ele tem. Da mesma forma, o B, ele está escrito nessa notação, mas podemos também colocar na forma descrição. Então, B também é um conjunto de números reais e esses números estão compreendidos entre 0 e 1, incluindo o 0 e 1. Então, é um conjunto, né, um intervalo de números reais, intervalo fechado no 0, fechado no 1. Tá? Então, já temos a representação aqui do A e do B. Então, aqui em B, que nós queremos encontrar um elemento X que não está em A. Então, evidentemente, já observamos aqui, o 0 é um elemento que pertence a B. Então, tomando esse elemento como exemplo, né, escrevemos, tomando x igual a 0, observamos que ele satisfaz essa propriedade. Temos que x pertence a B. E, agora falta aqui, ou implica, né? Faltou uma digitação aqui. E esse elemento x que nós pegamos também satisfaz essa propriedade, ele não está em A. Então, isso nos mostra, então, que B não está contido em A, concluindo a nossa demonstração. Tá, gente? Então, procurar resumir a nossa demonstração colocando as linguagens, matemática, né? Escrevendo só o que for necessário na demonstração para ficar claro os passos que nós estamos tomando. Tá? Nem tudo aquilo que eu estou falando aqui para vocês está aparecendo na demonstração, mas essa parte principal da notação matemática que nós treinamos ali nos 3 primeiros exercícios. Tá? Em relação a essa demonstração, alguma dúvida? Dá uma olhada aí. Olhando próximo aqui, o exercício 5. É fazer uma recordação, né, das operações que foram trabalhadas e principalmente das notação. Então, vamos indo. Até aí tá ok, vamos indo. Então, a primeira operação que pede para a gente recordar é a operação da união entre dois conjuntos, tá? Aqui eu coloquei sempre nos exercícios a forma mais simples entre dois conjuntos, mas sempre lembrando que essa definição, a representação dos diagramas pode ser estendida para mais de dois conjuntos, né? A gente pode colocar A, união B, união C, união D, sempre a notação também ela vai se generalizando para mais conjuntos, tá? Então, o que é o conjunto formado pela união do conjunto A e conjunto B? É o conjunto dos elementos que tem essa característica, É um elemento que está ou em A ou em B, certo? Então, quando a gente vai representar no diagrama de Venn, esses conjuntos ficam totalmente achurados, né, pintados, porque representa que nós tomamos todos os elementos que estão ou aqui no A ou aqui no B.
Então, compreende todos esses aqui do A ou todos esses aqui do B, certo? Essa partezinha aqui da definição, que é bastante importante nas demonstrações, né? Quando as minhas demonstrações envolvem a união de dois conjuntos, sempre essa união vai ser trocada por esse símbolo de x pertence a A ou x pertence a B. Então, o conectivo aqui, ou, é o que identifica que a gente está realizando uma união de dois conjuntos, tá? A interseção. Bom, na interseção, ela vai ser formada por um conjunto daqueles elementos que têm a característica de estarem ao mesmo tempo nos dois conjuntos, ó. Então, a gente vai pegar aqui elementos que pertencem ao A e pertencem ao B. Então, aqui o conectivo que mostra que nós estamos fazendo a intersecção é o E. Então, no diagrama de Venn, fica representado como conjunto da intersecção somente essa parte comum aos dois conjuntos. A diferença de dois conjuntos, então, entre A e B, vai ser formado pelos elementos que estão aqui no A. Ó, eu vou sempre pegar elementos que estão no A, mas que não estão em B. Então, nós estamos retirando todos os elementos que estão em B. Então, o que define que nós estamos fazendo a diferença? O conectivo e o símbolo de não pertence, né? Porque lá na interseção, ó, nós também tínhamos o conectivo E, mas esse elemento X pertencia aos dois. Então, quando ele não pertence ao B, significa que nós estamos fazendo a diferença do A menos o B. Então, toda essa parte do B foi retirada. Ficamos com aqueles elementos que estão exclusivamente em A. Tá? Em algumas demonstrações aparece esse conjunto aqui, para a gente determinar quais são os elementos que estão exclusivamente em A, né? Que não aparece na interseção com outros conjuntos. Tá? Então, a notação, a definição são os elementos que estão em A e não estão em B. E a quarta operação que nós trabalhamos foi a do complementar. Tá? Então, o complementar, às vezes ele aparece assim, ou então eu especifico que ele é complementar em relação a um certo conjunto universo, né? A gente pode simplificar dessa forma quando o conjunto universo ele já for subentendido quem ele é. Se eu preciso especificar quem é esse subconjunto ou esse conjunto universo, que não é aquele usual que nós estamos trabalhando, então eu ainda posso acrescentar ele aqui do lado, né? Para a gente não confundir, então, em relação a quem que nós estamos fazendo esse complementar. Tá? Então, o complementar aqui seria toda essa parte em cinza, né? Que são elementos que estão aqui. Qual é a característica desse elemento? A gente observa que é um conjunto que está fora do conjunto A. Então, a definição de complementar de A são os elementos que não pertencem ao A. Então, eles vão estar todos eles nesse conjunto universo fora do conjunto A. Então, é uma única notação, X não pertence ao A. Com essas definições, então, a gente pode trabalhar algumas demonstrações e alguns exercícios e propriedades, né? Uma das propriedades que nós calculamos para a operação de união é como é que se calcula o número de elementos que está na união de dois conjuntos e depois podemos generalizar. Como que se calcula o número de elementos que está na união de 3, 4, 5 conjuntos, né? Aqui nós pedimos para vocês lembrar, então, só como é que é a contagem de 2 e 3 conjuntos, certo? Então, sempre que eu precisar trabalhar com o número de elementos que estão nessas uniões, o que a gente usa? Então, nós vimos nas demonstrações que, para calcular o número de elementos que está na união do conjunto A com o conjunto B, basta nós sabermos, né, quantos elementos tem no conjunto A. Então, vou pegar, ó, todos os elementos que estão nesse conjunto A.
Então, aqui eu vou saber qual é o total de elementos que tem aqui. Somar com todos os elementos que estão em B. Então, vou somar com todos os elementos que estão em B. Fazendo essa soma, nós percebemos, né, que essa partezinha que já tinha sido contada em A, está sendo contada novamente em B. Então, por isso aparece esse terceiro termo aqui nessa contagem, que é subtrair essa parte, que é o número de elementos que está na interseção, porque ela já foi contada quando eu acrescentei aqui todos os elementos que estavam em A. Tá? Então, por essa fórmula, a gente consegue calcular os elementos que estão na união de A e B. Tá? Entendido o porquê daquela subtração ali no final? Da mesma forma, né? Então, generalizamos. Ó, se eu quero contar o número de elementos que está na união de 3 conjuntos. Então, se a gente vai fazendo essa representação pelo diagrama de Venn, um a um, a gente vai percebendo, né? Quais são aquelas interseções que estão sendo contadas a mais e quais que não estão sendo contadas ainda. Então, aqui, como eu tenho 3 conjuntos, eu vou somar o número de elementos desses 3 conjuntos, né? Todos os elementos que estão em A, então é o primeiro número que nós acrescentamos aqui, né? Todos os elementos que estão em A. Agora, todos os elementos que estão em B. Então, mais o número de elementos que está em B. Então, como a gente já tinha visto ali anteriormente, né? Quando a gente faz esse passo aqui, já está contando de novo aqueles elementos que estão na intersecção. Então, já temos que tirar, ó, o número de elementos que está na intersecção do A e B. E agora, acrescentar os números de elementos que estão em C. Bom, mas acrescentando os números de elementos que estão em C, quais são as duas intersecções que vão ser contadas novamente, que já estavam incluídas quando a gente colocou o número de elementos de A e número de elemento de B. Então, estamos contando novamente aqui, ó, todos os elementos que estão na intersecção do A e C. Então, temos que retirar esses elementos e temos também que retirar esses elementos que foram contados novamente. Então, retirei tudo isso. Mas o que a gente percebe? Ó, nós, retirando essas intersecções, acabamos retirando toda essa partezinha aqui, que é o número de elementos que está na interseção dos 3 conjuntos. Então, isso aqui ficaria vazio, porque nós tiramos fazendo essas subtrações aqui. Então, lá quando a gente faz contagem do número de elementos da união de 3 conjuntos, aparece no final esse termo acrescentando essa intersecção dos 3 conjuntos, certo? Entendido cada termo que aparece nessas duas expressões? E essas expressões, então, é que nós vamos usar para resolver aqueles problemas que geralmente aparecem lá no ensino médio, né? De trabalhar com conjuntos que têm intersecções, elementos entre si, e que a gente quer contar ou a união de todos esses conjuntos, ou queremos contar elementos que estão exclusivamente em um conjunto. Tá? E então a gente vai aplicar, tá, essas duas expressões para o cálculo da resolução desses problemas. Tá? Então, realmente, vocês estão observando que toda a notação aqui com conjunto, se a gente for representando nos diagramas ali, como a colega falou, realmente fica sempre mais visível de ver qual é a propriedade que nós estamos trabalhando, né? Então, lá no rascunho de vocês, dos exercícios, sempre rabisquem bastante, coloquem lá os rascunhos, os diagramas, a operação ou as propriedades que nós queremos visualizar, tá? Mas lembra, lá no rascunho, né? Toda essa parte aqui não vai entrar na resolução dos problemas para ficar organizada a nossa solução, ok? Eu estou fazendo junto aqui porque a gente só tem uma tela, tá? Esses diagramas e todos os rascunhos lá na folha de rascunho de vocês, certo?
Então, usando essa ideia, vamos resolver aqui um primeiro exercício, né? Então, o que a gente tem que observar quando vai lendo esse exercício? Assim como eu fui montando, quem é o conjunto que eu vou tomar como A, quem é o conjunto que eu vou tomar como B, se eles têm interseções, se tem mais um conjunto, acrescento C. Então, a primeira coisa é identificando quem são esses conjuntos. Então, já vamos rascunhando lá no diagrama quais são esses conjuntos e os números de elementos que ele tem. Tá? Então, aqui nós temos, numa pesquisa a respeito da assinatura das revistas A e B, foram entrevistadas 500 pessoas. Então, temos um conjunto universo aqui, de 500 pessoas. Tá? Vou colocar dentro de um quadro, para dizer que aqui dentro, então, temos 500 pessoas. Depois a gente coloca uma notação matemática para dizer o número de elementos que está nesse universo é 500. Né? Já podemos escrever assim, número de elementos que está no universo é 500. A cardinalidade desse conjunto é 500. E dentro desse universo aqui, ó, nós temos aquelas pessoas que assinam a revista A. Então, esse aqui já é um conjunto que eu posso formar aqui dentro. Tem pessoas que assinam essa revista A, tem pessoas que assinam essa revista B. Então, temos dois conjuntos para definir. Então, vou começar o exercício definindo. A é o conjunto das pessoas que assinam a revista A, B é o conjunto das pessoas que assinam a revista B. Ó. Então, é assim que começa a nossa demonstração. Sejam os conjuntos A composto por elementos que assinam a revista A. B é formado pelos elementos que assinam a revista B. Tá? Então, o primeiro passo, já identifiquei quem são os conjuntos e coloco na notação de conjunto. Tá, gente? Então, depois que eu vi quem é o conjunto A e o conjunto B, eu vou procurar ver a cardinalidade de cada um. Quantos elementos cada um tem. Então, aqui, 20 delas assinam a revista A. Então, a cardinalidade do conjunto A, ou o número de elementos que estão no conjunto A, é 20. No B, 14 assinam a revista B. Então, o número de elementos que está no conjunto B é 14. E tem 4 que são aquelas pessoas que assinam as duas revistas. Então, se assinam as duas, qual é a notação que nós usamos para elementos que estão em dois conjuntos ao mesmo tempo? É a notação de interseção, né? Então, existem pessoas que estão nessa interseção, assinam as duas revistas juntas. E o número de elementos desse conjunto que é a interseção é o 4. Tá? Então, com esses valores, a gente consegue descobrir, então, quantos estão exclusivamente em A e exclusivamente em B e os que estão na interseção. Né? Então, como é dois conjuntos aqui, a fórmula que nós vamos usar é contar, então, primeiro, quantos são os elementos que estão na união de A e B, certo? Que foi aquela fórmula escrita anteriormente ali. Tá? Podemos contar os elementos que estão aqui, tá? Na união dos dois. Sabendo, então, depois os elementos que estão nos dois, nós podemos fazer a diferença do conjunto universo menos os elementos que estão na união dos dois, para saber, então, aqui quantas são as pessoas que não assinam nenhuma das revistas, ou seja, que não estão aqui na união de A e B. Estão elementos que pertencem ao complementar. Tá? Então, já passamos a notação de conjunto lá para a nossa resolução do exercício. Agora, vamos passar esses valores. Ó. Lendo o exercício, nós temos que o número de elementos do conjunto universo é 500, o número de elementos do conjunto A é 20, o número de elementos do conjunto B, 14, e o número de elementos da interseção é 4. Tá? Começamos, então,
pela fórmula que calcula o número de elementos da união de dois conjuntos, que é somar os elementos de A, somar os elementos de B e diminuir o número de elementos que está na interseção. Então, substituindo esses três valores que nós temos aqui, temos que o número de elementos que está na união de A e B é 20 mais 14 menos 4. Então, são 30, ok? Então, aqui nessa união aqui, temos 30 elementos, certo? Se a gente vai conferindo, ó, tem 4 aqui que está na interseção. Tá? Então, se eu já tenho 4 aqui no conjunto A, no total do conjunto A são 20, então significa que exclusivamente aqui no conjunto A tem 16, mais 4 da intersecção fecha o número de elementos que está no conjunto A. Tá? No conjunto B são 14, então eu já tenho 4 aqui no conjunto A, tem mais 10 que estão exclusivamente no conjunto B para totalizar os 14 que estão no conjunto B, e somando então 16 mais 4 mais 10, confere com o valor que nós acabamos de calcular. O número de elementos que está na união dos dois conjuntos é 30, né? 16 mais 4, 20, mais 10, 30, certo? Então, é isso que nós calculamos até aqui. Tá? Chegamos a essas conclusões. Então, se temos 30 nessa união dos dois conjuntos, agora podemos fazer a operação diferença para responder, né, a questão que é quantas pessoas não assinavam nenhuma das duas revistas. Então, a gente resolve fazendo a diferença entre o número de elementos do conjunto universo menos o número de elementos que está na união. Então, aqueles elementos que não pertencem à união, que é o complementar, né? Então, 500 menos 30, 470 são as pessoas que não assinam as revistas A e B. Tá? Nesse exemplo, alguma dúvida? Então, perceba, a gente não deixa de usar os diagramas para fazer a compreensão, mas a solução é toda na simbologia matemática de conjuntos que nós estudamos, tá, gente? Nenhuma dúvida nesse? Vamos fazer o mesmo exercício agora, aumentando um conjunto, né? Para nós usarmos também aquela fórmula da interseção, número de elementos da união de três conjuntos. Tá? Então, lendo o problema, de novo, qual é o primeiro passo? Identificar os conjuntos que nós temos. Então, aqui uma turma com 40 alunos, tá? Então, esse talvez seja o nosso conjunto universo, né? Número de elementos que está no universo. 20 alunos preferem estudar matemática, então aqui já temos um conjunto de alunos, que é um primeiro conjunto que eu vou definir, vou chamar de M. M é o conjunto dos alunos que preferem estudar matemática, e esse conjunto nós sabemos que ele tem 20 elementos, 20 alunos. Tá? Depois, tem aqueles alunos que preferem estudar física, então temos mais um conjunto aqui, vou chamar de F, o conjunto dos elementos que preferem estudar física. O número de alunos que estão nesse conjunto é 25, tá? Então uso a notação de cardinalidade, ó. E 20 preferem português, então temos mais um conjunto aqui. Conjunto P, e o número de elementos no conjunto P é 20. Okay? Então, o número total de elementos de cada um dos conjuntos. Mas entre eles aqui existem interseções. Ó. 10 preferem português e matemática, então quando nós formos colocar a notação, vai ser da interseção, né? Como eu chamei português de P e matemática de M, a interseção entre P e M é 10. Também
10 é a preferência entre matemática e física, então o número de elementos da intersecção entre o conjunto M e F vai ser 10. E também física e português. Então, o número de elementos que está no conjunto F e no conjunto P. E com esses dados, né, nós queremos descobrir quantos nessa turma preferem estudar as 3 disciplinas. Então, quando eu fizer 3 disciplinas, significa esses elementos que preferem estudar ou matemática, ou física, ou português. Então, o que nós queremos calcular no primeiro? O número de elementos que está na união dos 3 conjuntos. A, união B, união C. Certo? Na letra B, quantos preferem exclusivamente? Então, agora já não é a união de tudo isso, é só essa parte, só matemática. Ó. Então, se é só matemática, nós vamos ter que calcular aquelas diferenças, né? Matemática menos os elementos que estão aqui, no F e no P. Tá? Depois, a mesma coisa, só para os que preferem estudar física e depois só aqueles que preferem estudar português. Tá? Então, vamos colocar lá na notação de conjunto. Né? Qual é a fórmula que nós vamos usar? O número de elementos que está na união dos 3 conjuntos, que é somar o número de elementos de cada conjunto, diminuir as interseções 2 a 2 e somar a interseção 3 a 3. Então, vamos lá. Seja T a turma de alunos considerada, ou seja, nosso conjunto universo, né? E os seguintes conjuntos. M é o conjunto dos elementos dos alunos que preferem estudar matemática. F são os alunos que preferem estudar física. E P, os alunos que preferem estudar português. Tá? Definidos os conjuntos, passamos a descrever os seus números, conforme nós vimos anteriormente ali. Tá? Então, aqui, o nosso conjunto universo, ele coincide, tá, com a união dos 3 conjuntos, porque no exercício, né, não dizia que tinha alunos fora desses conjuntos. Então, essa união dos 3 conjuntos já forma, então, o nosso conjunto universo, que a gente sabe ali que tem 40. Tá? Então, por isso, nós colocamos essa igualdade. Ó, o conjunto universo, que é a turma, é também o número de elementos que está na união dos 3 conjuntos, 40. Ou seja, esse lado aqui da igualdade, nós já sabemos que é 40. No exercício anterior, nós calculamos quanto que era o número dos elementos que estavam na união. Aqui já foi dito, já é 40. E depois, então, representamos o número de elementos de cada conjunto e das interseções. Tá? No exercício, o que não apareceu também? Quantos são essas interseções dos 3 conjuntos ao mesmo tempo? Ó. Isso o exercício não disse. Tá? Quantos estão ali os 3 ao mesmo tempo? Mas como nós temos aqui o número de elementos que é da união dos 3 conjuntos, esse é um termo que a gente pode calcular, né? Substituindo nessa fórmula, tá, que conta o número de elementos da união de 3 conjuntos, nós percebemos que podemos calcular, então, quantos são os elementos que estão na interseção dos 3 conjuntos. Então, nós descobrimos aí que tem 5 alunos que preferem as 3 disciplinas ao mesmo tempo. Okay? Então, isso responde à primeira questão, né, que era quantos alunos preferem as 3 disciplinas ao mesmo tempo. Tá? Agora, os outros conjuntos é para nós calcularmos quantos elementos estão exclusivamente em cada um, em matemática, em física e em português. Então, olhando lá no nosso material, quando ele quer denotar esses conjuntos que têm elementos que estão exclusivamente em cada um,
foi usado essa linha, né, em cada conjunto. Então, M' significa os elementos que estão exclusivamente em M. Aqueles alunos que preferem estudar só matemática, sem física e sem português. E assim também, analogamente, para os outros dois, né? Física e português. Então, percebendo aqui quem são os elementos, né? O número de elementos que estão aqui exclusivamente em M. Então, são todos os elementos que estão em M, mas tirando essa parte aqui, que é a interseção entre matemática e física, matemática e português. Tá? Se eu tirar essa parte aqui, tirei da matemática e física. Agora eu vou tirar matemática e português. Então, acontece, né, aquela situação em que quando eu tiro essas duas intersecções, essa aqui foi tirada mais uma vez, ela já tinha sido retirada. Então, por isso eu tenho que acrescentar a interseção dos elementos 3 a 3 nessa expressão. Então, se eu, a partir dessa expressão eu consigo calcular o número de elementos que está exclusivamente em M, vai me dar então que o número de elementos do DM é 20, a interseção entre matemática e física era 10, entre matemática e português 10, então subtraio esses dois e acrescento a interseção que foi calculada no item anterior, né, que é 5. Então, aqui são 5 elementos que estão exclusivamente em M. Agora, da mesma forma, a gente vai calcular aqueles que estão exclusivamente em F, ó. Então, se eu quero só esses que estão aqui em F, eu consigo fazendo, pegando todos os elementos que estão em F, tirando as interseções, 2 a 2. Então, vou tirar a intersecção entre M e F e FP, mas vou ter que adicionar esse númerozinho aqui que foi retirado mais de uma vez. Então, no final, mais o número de elementos da interseção. Então, pegando o número de elementos do conjunto F, que é 25, das duas interseções, que são 10, e da interseção 3 a 3, que é 5, a gente percebe que dentro do conjunto F, exclusivamente, tem 10 alunos. Então, escrevemos a nossa resposta a 10 alunos que preferem exclusivamente a disciplina de física. E para terminar, fizemos para português. Os elementos que estão, os elementos de P, que são aqueles que não estão na intersecção de FP, não estão na intersecção de MP, tá? Mas que temos que somar esses porque retiramos 2 vezes. Então, também há 5 alunos que preferem a disciplina de português. Tá, gente? Então, uma forma de nós trabalharmos com essas expressões para calcularmos esses números de elementos que estão ou na união, ou na interseção, ou exclusivamente em cada conjunto, certo? Dando uma olhadinha em todo esse exercício que era bem extenso ali, porque a gente foi fazendo fórmula por fórmula, ficou alguma dúvida? Eu. Então, vamos dar uma olhada nas propriedades, né, dessas operações. Então, aqui a primeira da propriedade pede para nós mostrarmos, né, que para esses conjuntos, quando nós calcularmos o complementar da interseção de dois conjuntos A e B, isso é igual a calcularmos a união dos complementares de cada um conjunto A e B. Isso, depois que vocês olharem toda a lista, né, é bom de novo refazer todos os exercícios para ir revisando cada passo,
porque nesses aqui, tá? A fórmula não é tão difícil de decorar, né? Como o pessoal viu, porque a gente fazendo pelos diagramas de Venn, também a gente vai lembrando, né? Cada elemento que eu tenho que somar, que eu tenho que subtrair, então já vai dando essa compreensão aqui de como é que se monta essa fórmula, porque pelo diagrama eu já vou percebendo o que eu estou somando, o que eu estou subtraindo. Tá? Então, se não conseguir decorar a fórmula, já pela visualização dos conjuntos, já vai lembrando, né? Cada termo que vai somando e cada termo que vai subtraindo. Então, por isso é importante compreender o significado de cada termo que está aparecendo aqui, por que que ele subtrai, por que que soma, que isso ajuda a compreender, né? Se a gente não consegue decorar, assim, uma fórmula muito grande. Ok, Andréia. E depois, como a web vai ficar gravada, e tu dá uma olhadinha nessa parte que tu não acompanhaste aqui do finalzinho, tá? E se tiver dúvidas, manda lá pelo fórum também. A gente ainda tem o final da semana para responder as dúvidas e mais a outra semana, porque a nossa prova vai ser bem na sexta-feira, né? Então, bem no final de semana. Dá pra gente conversar bastante ainda sobre as dúvidas de vocês, tá? Obrigada pela participação, André. Vamos para as demonstrações, então, pessoal. Essa aqui a gente chamou atenção lá no material, né? Que é a propriedade chamada Lei de Morgan, né, que ela trabalha com os complementares aqui dos conjuntos, né? E a gente percebe, então, que para a união, né, o complementar dessa união vai dar o complementar da interseção, vai ter o complementar da união. Tá? Demonstração de igualdade de conjuntos. O que nós temos que lembrar? Da definição de igualdade. Né? Quando a gente diz que dois conjuntos são iguais, por exemplo, o conjunto D é igual ao conjunto E, se acontecem essas duas propriedades. Ó. Eles só vão ser iguais se eu puder verificar que o D está contido em E e também se o E está contido em D. Então, se essas duas propriedades acontecem, isso significa que os conjuntos são iguais. Então, aqui quando nós temos que demonstrar igualdades entre dois conjuntos, né? Porque ao resolver toda essa operação vai me dar um conjunto, que é esse conjuntinho D. Ao resolver essa união dos complementares, vai me dar um conjunto, que é o conjunto E. E se eu quero mostrar que eles são iguais, eu vou ter que mostrar em duas partes. Então, não esqueçam, sempre que tiver demonstração de propriedades, nós vamos ter que fazer isso em duas partes. A primeira, que a gente chama de implicação, né? Eu vou mostrar que o primeiro conjunto aqui da esquerda, que para nós é a interseção, e depois faz o complementar, isso está contido no conjunto do lado direito, que é o resultado do fazer o A complementar unido com o B complementar. Então, mostrando essa parte, depois nós vamos mostrar a recíproca, né, que seria o outro sentido, esse aqui. Então, agora nós vamos pegar o conjunto que está aqui na direita, que é a união dos complementares, A complementar unido com B complementar, tá? E mostrar que ele está contido nesse conjunto aqui da esquerda. Então, tem que mostrar que ele está contido nesse conjunto, que é o complementar da interseção de A e B. Tá? Lembraram dessa partezinha? Então, igualdade, mostrar uma igualdade entre conjuntos, já tenho que lembrar que eu vou fazer essa demonstração em dois passos. Tá? Agora, estamos olhando para o primeiro passo. Quero mostrar que um elemento que está aqui também está aqui, porque a definição de conjunto contido é que todo elemento que está aqui é um elemento que está aqui também. Então, nós vamos pegar um elemento que está no complementar da interseção, vamos pegar um x que está ali,
Vamos fazer com diagramas, né, para a gente ir visualizando o que nós vamos escrever na nossa demonstração. Então, aqui eu tenho a interseção de A e B. Então, aqui, o elemento A, o conjunto A, o conjunto B, e aqui a interseção dos dois. Só que esse aqui não é o conjunto que está na esquerda, porque ainda falta uma operação, ó, o complementar. Então, quem que é o complementar do conjunto formado da interseção de A e B? Então, vou colocar aqui do lado. Esse aqui é só a operação A interseção com B. Mas o conjunto que nós queremos mesmo pegar um elemento é o complementar. Então, aqui o conjunto A, o conjunto B, tá? E vou fazer aqui o complementar da interseção de A e B. Então, o que é o complementar? É um elemento X que está fora dessa interseção. Então, é um elemento que eu vou pegar aqui, aqui ou no conjunto universo, ó. Todos esses são elementos que estão no complementar. Então, o complementar desse conjunto é todo o universo desde que não esteja na interseção, né? Pela definição, um elemento ele está no complementar se ele não pertence a essa interseção, tá? Então, esse eu vou pegar um elemento que está aqui, um X que está no complementar dessa interseção. Então, começamos a escrever, ó. Eu vou pegar um elemento que pertence ao complementar da interseção. Mas se ele pertence ao complementar da exceção, então da interseção, agora eu vou começar então a ver as propriedades desse elemento, ver quais são os conjuntos que ele pertence, até poder concluir que esse elemento que a gente tomou, ó, ele está aqui, contido, ele está pertencendo à união do A complementar com o B complementar, tá? Então, pegamos um elemento que está aqui e queremos demonstrar que ele pertence a esse conjunto também, certo? Então, vamos escrevendo a definição, ó, e que a gente pode também ir acompanhando aqui pelo diagrama de Venn. Esse elemento que nós pegamos, ele está nesse conjunto achurado, que é o conjunto do complementar da interseção. Então, se ele está no complementar, ó, significa que ele não está nessa interseção, ó, foi pego fora da interseção. Então, escreve, esse elemento não pertence à interseção. Bom, mas se ele não pertence à interseção, significa que ele não pertence a A ou ele não pertence a B. Concordam? Ó, ele está aqui está fora da interseção, não pode pertencer aos dois ao mesmo tempo. Então, isso aqui, ó, é a definição. Lembram lá quando nós escrevemos as operações? Se um elemento não pertence ao A, significa que ele pertence ao seu complementar. Então, troco essa notação de X não pertence a A pela notação X pertence ao complementar. Da mesma forma, ó, X não pertence ao B. Então, pela definição, X pertence ao complementar. Então, agora nós já demos mais um passo nessa demonstração. Percebemos que esse X aqui, ele está no complementar do A e ele está no complementar do B, tá? Ou está no complementar do A. Então, quando a gente tem esse conectivo ou, lembra, qual é a operação que nós estamos calculando entre esses conjuntos? É a operação da união. Então, eu estou unindo o conjunto A complementar com o conjunto B complementar. Então, passo para cá, X pertence à união do A complementar com o B complementar, que é o conjunto, né, onde nós queríamos chegar, ao mostrar que esse elemento X que foi tomado lá no início, pertencendo a este conjunto, também pertence a esse conjunto aqui. Então, a primeira parte já ficou demonstrada. Escrevemos logo,
esse conjunto formado pelo complementar da intersecção está contido na união dos complementares. Então, essa é a primeira coisa, tá? Oi, Sérgio. Essa aula vai ficar gravada assim, tá? Porque a nossa é de revisão. E sim, é bastante coisa ao mesmo tempo, porque é revisão para prova, né? Revisão de todo o conteúdo que nós trabalhamos, tá? E digo assim, além desses exercícios da revisão, vocês têm os exercícios que já foram trabalhados nas semanas que complementam, né? Vocês têm bastante coisa para revisar. Ainda bem que temos tempo, essa semana e a outra ainda, ok? Vamos para a segunda parte agora. Então, vou voltar aqui, né? Nós estamos agora nessa segunda parte da nossa demonstração. Vamos pegar um elemento que está aqui, na união dos dois complementares, e vamos mostrar que esse elemento pertence do complementar da interseção. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar um elemento X que está aqui, porque nós queremos mostrar que esse conjunto está contido nesse aqui. Então, quem que é o A complementar unido com B complementar? Ó? Então, se ele pertence aos complementares aqui, né, significa que ele não pertence a A ou não pertence a B. Por que ou? Porque nós estamos trabalhando com a operação de união. Agora, dessa característica que nós escrevemos aqui, ó, se ele não pertence a A ou não pertence a B, eu posso dizer que ele não pertence à união desses dois conjuntos, ó, A e B, certo? Então, vou trocar aqui. Ele não pertence, não está em A e não está em B. Vamos lá para o nosso diagrama. Ele não está aqui em A, ou não pertence ao B. Então, quando a gente troca para o pertence, tá? Ó, aqui era não pertence, então ele vai não pertencer à interseção desses dois conjuntos, certo? Se ele não está em A e não está em B, então ele não pode pertencer aos dois ao mesmo tempo, a interseção, tá? E essa definição, então, aqui, ó, se ele não pertence, significa que ele está no complementar desse conjunto. Então, a interseção B tem um complementar, então, acrescentamos o complementar aqui, que era onde nós queríamos chegar, ó, que esse elemento X está no complementar da interseção. Então, logo demonstramos que esse conjunto está contido nesse. E aí termina então a nossa demonstração. Se nós provamos que esse está contido nesse e que esse está contido nesse, os dois conjuntos são iguais. Tá? E até o exercício 9, então, tem a parte de trabalhar com as propriedades dos conjuntos, tá, gente? Agora, a partir do exercício 10, já entra o conteúdo novo dessa semana que trabalhou relações. Semana passada, né, que trabalhou relações. Ou seja, agora que nós já sabemos trabalhar com conjuntos, já olhamos as suas propriedades, nós podemos agora trabalhar com relações, que são também as operações entre os conjuntos, né? Entre dois conjuntos diferentes ou um conjunto e ele mesmo. Tá? A primeira relação que aparece para nós aí, que nós vamos calcular, né, é o produto cartesiano. Tá? Então, o que é o produto cartesiano? É aquele conjunto formado sempre por pares. Porque aqui eu estou fazendo o produto cartesiano entre dois conjuntos. Tá? Aqui o conjunto E cartesiano com ele mesmo. Então, quem são os elementos que estão no conjunto E? O 0, 1, 3, 5, 7, 9. Então, aqui. Eu quero formar pares com esses números que estão no conjunto E. Tá? Então, como é que são formados os pares? O primeiro elemento do par está aqui no conjunto
E o segundo elemento desse par eu também vou tomar como sendo um número do conjunto. Então, para cada elemento que está aqui, se eu vou associar a cada um deles um outro número, eu vou formar para esse elemento 0 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares. Então, o primeiro 6 pares é formado pelos elementos 0, 0, tá? Que é aquele par que eu formo com esse elemento e com esse. Depois, 0 e 1 é o segundo par, 0 e 3, o terceiro par, 0, 5, 0, 7 e 0, 9. Então, os 6 primeiros pares desse produto cartesiano. E assim eu vou fazendo, então, para cada elemento desse conjunto. Agora, vou pegar os pares em que o primeiro elemento é 1. Então, esse 1 aqui, eu vou relacionar com cada um dos elementos do conjunto E para formar, então, novos pares desse produto cartesiano. Tá? Então, aqui todos os pares em que o primeiro elemento é 1. Depois, todos os pares em que o primeiro elemento é 3. Os pares em que o primeiro elemento é 5. Os pares em que o primeiro elemento é 7. E, por último, os pares em que o primeiro elemento é 9. Tá? Sempre variando o segundo elemento com todos os elementos do conjunto E. Como que a gente conta o número de elementos que vai estar dentro desse produto cartesiano, né? Tomando, a gente percebe então aqui que cada um desses elementos é associado com os elementos do outro conjunto. Então, basta fazermos o número de elementos do conjunto vezes o número de elementos do outro conjunto. Aqui, como são iguais, 6 vezes 6, 36. Então, se nós contarmos aqui, temos 36 pares formados no produto cartesiano. Tá? Então, aqui nós temos o total de pares que dá para formar no produto cartesiano. Tem relações em que nós vamos construir apenas alguns pares com esses conjuntos. Então, quando eu pego um conjunto R que está contido nesse produto cartesiano, então eu digo que eu tenho uma relação binária. Então, uma relação que vai construir apenas alguns pares que estão contidos dentro desse produto cartesiano. Então, aqui, por exemplo, né, para esse conjunto E que nós usamos anteriormente, né, que tinha todos os elementos, 0, 1, 3, 5, 7, 9, podemos formar a seguinte relação, ó, uma relação dos conjuntos formado por pares. Então, cuidem agora que na nossa anotação, antes nós estávamos sempre colocando, né, que o conjunto é formado por elementos tais que. Então, depois vinha a característica do conjunto, certo? Agora não, agora esses conjuntos são formados por pares. Então, sempre aqui no início vai aparecer pares ordenados, porque esse primeiro elemento X é tomado do primeiro conjunto e o Y do segundo conjunto. Tá? Então, é um conjunto de pares ordenados em que a segunda coordenada aqui, que é o Y, ela é calculada dessa forma, x menos 1. Tá? Então, para mim formar os pares, eu vou ter que pegar os elementos x que estão aqui e calcular x menos 1 para ver se tem o y correspondente no conjunto. Tá? Então, queremos determinar esses pares ordenados que satisfazem essa característica. Então, começando, né? Aqui eu tenho o elemento 0. Se x é igual a 0, quando calcularmos x menos 1, vai dar 0 menos 1. Então, o y tem que ser menos 1. Tá? Só que a gente percebe, menos 1 não é um elemento que está lá no conjunto E. Então, esse par 0 menos 1 não pertence a essa relação. Vamos testar outro. 1. Se x igual a 1, o y é 1 menos 1, que é 0. 0 é um elemento que está lá no conjunto E. Então, o y está no conjunto E, 0, 0 vai ser um par dessa relação. Para 3,
Se x é igual a 3, y é igual a 3 menos 1, 2. 2 não é um elemento que está no conjunto, então o par 3, 2 não pertence a essa relação. Tá? Depois o 5 também não vai dar um elemento que pertence à relação, porque vai dar 4, e assim também o 7 e o 9, porque quando nós subtrairmos 1, os elementos 6 e 8 não vão pertencer à relação, então podemos parar de testar, né? Porque a partir daqui nenhum deles mais vai ser um elemento que está no E. Então essa relação, ela só tem um par ordenado, ó. É o par 1 e 0, que nós... Não, aqui está errado, né? Se x igual a 1, y igual a 0, aqui que está digitado errado. O x é 1, então o par 1, 0 pertence à relação. Tá? Observem que essa R1, que é a nossa relação, ela está contida no produto cartesiano que nós fizemos anteriormente. Ó. Vamos voltar lá no produto cartesiano. Aqui está o par 1, 0. Tá? Então, essa relação sempre vai estar contida nesse produto cartesiano. Então, uma outra relação. Agora, nós queremos determinar os pares ordenados que têm essa característica, ou seja, os x são menores ou iguais a y. Então, vou olhar para o meu conjunto, né? Se o x são esses aqui, tomando cada um dos elementos, eu vou observar quem é menor que ele para mim poder calcular, certo? Então, o 0 vai ser menor que todos esses outros elementos. Então, se eu colocar o 0 aqui como x, o y pode ser todos os elementos do E, porque aí vai ficar 0 menor ou igual a todos esses elementos. Então, por isso, nós vamos formar todos esses primeiros pares, ó, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 5, 0, 7 e 0, 9. Tá? Agora, vamos pegar o segundo elemento, que é o 1. Então, o 1 vai ser menor que quais elementos desse conjunto? Bom, o 1 vai ser menor só que esses aqui. Então, nós vamos formar o par 1, 3, 1, 5, 1, 7 e 1, 9. São os elementos que nós formamos quando o 1 é o primeiro elemento aqui do par. Tá? O próximo elemento é o 3. O 3 só vai ser menor que o 5, 7 e o 9. Então, eu posso formar os pares 3, 3, porque é menor ou igual aqui, né? 3, 5, 3, 7 e 3, 9. O 5 vai ser menor ou igual a 5, 7 e 9. Então, com o 5, nós podemos formar esses 3 pares. Com o 7, 2 pares, porque o 7 é menor ou igual a 7 e o 7 é menor ou igual a 9. E com 9, um único par. Tá? Então, 9 é menor ou igual a 9, então nós podemos formar um único par. Então, essa relação R2, se nós olharmos cada um desses pares, ela vai estar contida lá naquele primeiro produto cartesiano que nós fizemos. Então, ela é uma relação binária, porque está contida nesse produto cartesiano. Relacionou os elementos do conjunto E com ele mesmo através dessa característica. E a outra relação que nós temos é que a relação 3, queremos formar os pares que o y é igual a 3x. Então, quais são os pares com esses elementos que nós podemos fazer que satisfaz essa propriedade? Então, 0. Se x igual a 0, quando eu multiplico por 0, né, vai dar y igual a 3 vezes 0. Como 0 é um elemento que pertence ao E, eu posso formar o par 0, 0, está aqui. Próximo elemento, x igual a 1. Bom, se eu pegar o x igual a 1 como primeiro elemento do par, o y tem que ser quanto? Tem que ser 3 vezes 1. Então, 3 vezes 1, 3. 3 está no conjunto E, então esse y eu posso usar e posso formar o par 1, 3. Tá aqui.
Outro elemento que eu posso usar é o 9. Não, aqui tá errado também. Aqui é o 3. Se x igual a 3, qual é o y que vai resultar aqui? Y igual 3 vezes 3, 9. Então, o par 3, 9 pode ser um par que pertence a essa relação. Os outros, nenhum a gente consegue, né, formar com essa característica. Quando eu multiplicar cada um desses números por 3, nenhum deles vai ter resposta dentro do E. 3 vezes o 5 é 15, que não pertence ao E. 3 vezes o 7, 21, que não pertence ao E. 3 vezes 9, 27, que também não pertence ao E. Então, os únicos cuja multiplicação por 3 vão pertencer são o 0, o 1 e o 3. Tá? Certo? Então, aí algumas ideias de como formar pares para essa relação. Então, tomando a característica e olhando para os elementos do conjunto, vou montando cada um dos pares que pertencem à relação. E essas relações, elas também têm representações em diagramas. Assim como a gente trabalhou com os conjuntos, que eu posso representar no diagrama de Venn, as relações que são formadas por pares também são representadas em conjuntos. E para nós representarmos esse par, usamos as setas. Tá? E fazendo essa representação, também facilita para nós identificarmos as propriedades dessas relações. Né? O que é uma propriedade reflexiva? Uma propriedade reflexiva se cada elemento x está relacionado com o elemento x do conjunto. Então, se eu tenho o número 1, vamos olhar aqui, ó, esse elemento está relacionado com ele mesmo, o 0 está relacionado com ele mesmo. Então, isso é quando um elemento x está relacionado com ele mesmo. Agora, para que a propriedade seja reflexiva, isso tem que acontecer para todos os elementos do conjunto. Propriedade simétrica. Então, a gente tem aquela ideia de simetria, né? Se x está relacionado com y, ela vai ser simétrica se esse y está relacionado com x. Então, se a gente tem, por exemplo, o par 1, 2, o par 2, 1 também tem que aparecer nessa relação, para ela ser simétrica. Transitiva, que é a propriedade, se eu tenho 3 elementos, o x está relacionado com y e o y está relacionado com um terceiro, que é o z. Então, isso significa que eu posso concluir que o x está relacionado com esse z. Então, quando a relação tem essa propriedade, ela é chamada de transitiva. E a antissimétrica, ela vem um pouquinho contrário dessa aqui, que era simétrica, né? Se nós temos que x está relacionado com y e também o y está relacionado com x, isso só vai acontecer se o x é igual ao y. Então, são as 4 propriedades que a gente observa numa relação, lá no que pode acontecer entre os pares dessa relação. E isso a gente representando por setas aqui no diagrama, a gente consegue identificar melhor. Então, vamos ver como. Então, primeiro a relação que tem somente um par, 1, 0. Como é que a gente representa no diagrama? Colocamos todos os elementos que pertencem a esse conjunto E. Olha, o conjunto E era esse aqui, 0, 1, 3, 5, 7, 9. Então, representamos todos os elementos aqui, 0, 1, 3, 5, 7, 9. E vamos ligando por seta os pares. Essa aqui é a origem da seta, o x, e a extremidade é o y. Então, como só tem um par, só tem uma flecha, ó, partindo do 1, chegando no 0. Tá? Essa propriedade, essa relação aqui, ela só vai ter uma propriedade, tá? Que é a propriedade antissimétrica, essa aqui. Quando que uma propriedade é antissimétrica? Quando ela não tem setas de ponta dupla.
tá? Se x está relacionado com y e y está relacionado com x, teria que ter uma flecha que parte do 1 vai para o 0 e parte do 0 vai para o 1, porque aí eu teria as duas relações, ó, tá? Então, se ela não tem flechas de ponta dupla, significa que ela é uma relação antissimétrica. Por que ela não é reflexiva? A reflexiva é quando o elemento está relacionado com ele mesmo. Então, para que um elemento esteja relacionado com ele mesmo, a seta tem que partir daqui e chegar aqui. Então, uma propriedade é reflexiva quando a gente tem arcos em todos os elementos. Então, em todos os elementos desse conjunto teria que aparecer isso, propriedade reflexiva. Tá? Aqui a propriedade simétrica nós já vimos, ela teria que ter o x relacionado com y e o y relacionado com x. Então, o 1 estaria relacionado com 0 e o 0 estaria relacionado com 1. Isso teria que acontecer em todos os elementos, tá? Que tem relação. Então, como não temos uma segunda seta aqui, significa que ela não é simétrica. E para ser transitiva, teríamos que ter 3 elementos relacionados. Nós só temos 1 aqui, então não tem como fazer a transitividade. Tá? Então, essas características que se enxerga nas relações através do diagrama de Venn. Nessa parte, gente, vocês deram uma olhada, entenderam essa representação do diagrama, tem dúvidas? Essa é uma parte mais nova, né? Foi da semana passada. Querem ver o próximo exemplo aqui? No próximo exemplo, nós já temos mais pares, né? Então, procurei colocar aqui em cores diferentes para vocês percebendo como é que ficou a relação entre cada um. Então, vamos marcando esses pontos, ó, 0 e 0. Então, o 0 está relacionado com ele mesmo. Tem que fazer aquela volta no próprio número. 0 com 1, uma flecha que parte do 0 chega no 1, daqui para cá. 0 e 3, partindo do 0, chegando no 3. 0, 5, partindo do 0, chegando no 5. 0, 7, parte do 0, chega no 7. 0, 9, parte do 0, chega no 9. Então, todas essas flechas laranja são desses pares ordenados aqui. Agora, em verde, 1, ou seja, aqui o 1 também é ele relacionado com o mesmo, e depois em verde os pares ordenados, ó, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9. O 3 está relacionado com ele mesmo, então um círculo ao redor do 3. E depois os outros pares, 3, 5, 3, 7, 3, 9. 5 está relacionado com ele mesmo, 5, 5. Depois os outros pares, 5, 7, 5, 9. O 7 está relacionado com ele mesmo e com o 9. E o 9 com ele mesmo. Então, olhando esse diagrama, já podemos dizer quais são as propriedades dessa relação. Primeira, nós temos que todos os elementos dessa relação estão relacionados com ele mesmo. Temos círculos em volta de todos os elementos. Então, a propriedade é reflexiva, pois para todo elemento do conjunto, esse elemento está relacionado com ele mesmo. Ok, essa propriedade? Agora, vamos observar a transitiva. Tá? Se temos flechas que são sequentes uma da outra, por exemplo, aqui 0, 1, 1, 3. Então, se eu tenho duas flechas que são subsequentes aqui, tem que existir uma terceira que liga a origem à extremidade dessa última. Então, se tem o par 0, 1, 1, 3, tem que ter o par 0, 3. Tá? Isso tem que acontecer para todos os elementos, por exemplo. Temos a flecha de 1 até 3 e de 3 até 5. Então, tem que existir a flecha de 1 até 5. E existe.
temos do 1 até o 7 e do 7 até o 9. Então, tem que ter uma flecha do 1 até o 9. Existe, tá aqui. Então, analisando para todos esses pontos, sempre vai acontecer isso. O x está relacionado com y, o y está relacionado com z, então o x está relacionado com z. Portanto, a propriedade é transitiva. E aí eu escrevo o porquê para todos os pontos. Então, não vou precisar dizer um por um, escrevo só de forma geral. Ó. Ela é transitiva porque se o x está relacionado com y e o y, que outro errinho de digitação, e o y está relacionado com z, então o primeiro, que é a origem daquela flecha, está relacionado com a extremidade da última flecha. X está relacionado com z. Antissimétrica porque não existem flechas aqui com pontas duplas. Ela sempre parte de uma, chega no outro, mas não tem a recíproca. Do 1 para o 0, por exemplo, não tem. Então, se eu tenho o par 0, 1 e não tenho o par 1 e 0, então ela é antissimétrica. Se tivesse o par 1 e 0, ela seria simétrica. Então, nós temos essas três propriedades aí para esse conjunto. Para esse que tem mais exemplos aqui na relação, tem alguma dúvida? A terceira relação que nós tínhamos ali no exemplo, né? Aqui tá errado de novo, né? Lembra que era 3 vezes o 3 dava 9. Então, aqui não tem essa seta, eu vou representar o 0 está relacionado com 0, então tem essa volta ao redor do 0. 1 está relacionado com 3 e 3 está relacionado com 9. Então, daqui, ó, sai uma flecha do 3 ao 9 e não essa volta aqui ao redor do 9, como está representado, tá? Aqui estava digitado errado, por isso essa volta aqui está errada. Então, nós temos essa representação em diagrama de flecha dessa relação R3. O par 0, 0, o par 1, 3 e o par 3, 9. Então, qual é a única propriedade que tem? É a antissimétrica, né? Porque aqui a gente percebe, o 0 está relacionado com 0, mas o 1 não está relacionado com 1, o 3 não está com 3, então ela não pode ser reflexiva, né? Transitiva também não é, porque nós temos o par 1 está relacionado com 3, né? 1 está relacionado com 3. Temos que o 3 está relacionado com 9. 3 está relacionado com 9, mas não temos 1 relacionado com 9, que seria essa flecha que vai do 1 até o 9, para ela ser transitiva. Então, a única propriedade que temos é a antissimétrica, pois as setas que aparecem não são de ponta dupla, né? Então, se elas não são de ponta dupla, a relação é antissimétrica. Ok, gente? Então, assim, terminamos os exercícios de revisão para a nossa primeira prova, que entrou conjuntos, operações e relações. Tem alguma dúvida até aí? Não? Podemos encerrar aqui a nossa revisão. Ok, obrigada, Ângela. Ok, gente, então só dar isso mesmo, agora é só refazer esses exercícios e nos perguntar, tá? Mas aí eu e a Kátia vamos ficar à disposição essa semana e a outra para ir tirando as dúvidas. Okay? Participem lá nos fóruns, que a gente vai estar bem atento para responder. Tá? Obrigada, uma boa noite para vocês.